Olá, boa noite. Olá, Luciana, Lúcia Silva, que está aí passando, o Tarcísio, Benevides. Sejam todos bem-vindos. Vamos dar só aqui um tempinho para que as pessoas cheguem mais. Ok, vamos começar, né? Bom, meus amigos, boa noite mais uma vez. Nós estamos aqui em mais um evento da Sociedade de Estudos Espíritas, Casa de Francisco. Eu me chamo Carlos Semião, sou trabalhador voluntário. E esse aqui é um evento que nós realizamos todos os dias, às 20h30, que é o nosso Evangelho, né, que nós realizamos aqui no Facebook, uma forma que nós encontramos nessa época de pandemia, de estarmos mais próximos de vocês, né, tanto dos trabalhadores como de outras pessoas que acessam a esse momento, está aberto, né, e eu queria convidar todos para esse Evangelho e já pedir para quem quiser ficar à vontade, colocar um copo de água do lado aqui do nosso Evangelho, para que seja fluidificada pelos bons espíritos, né? Porque nós cremos que Jesus revelou isso, que quando um ou mais se juntarem, dois ou mais se juntarem em seu nome, ele ali estaria. E com certeza os bons espíritos ao lado de Jesus, fluidificando essas nossas águas. Inicialmente eu queria pedir a proteção de Deus para todos nós, tanto eu que estou aqui, como vocês que estão em suas casas, para que as palavras que forem, o Evangelho que vai ser lido aqui, que é muito bom o item que nós escolhemos, muito gostoso da gente interpretar, que sirva de consolo nesse momento de tribulação por que nós passamos, né? E que nós encontremos nesse Evangelho um novo ritmo, né? Um novo consolo, uma nova que rejuvenesça as nossas energias e continuemos nessa nossa caminhada. Hoje eu vou falar do item que eu escolhi, são os itens 1 e 2, que estão lá no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o tema é: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Eu não vou ler os dois itens por completo, vou só fazer uma narrativa, vocês podem ir lá, que é uma narrativa que está lá em Mateus, tanto em Mateus como em Marcos, onde Jesus faz um questionamento aos espíritos, aos discípulos, perguntando o que as pessoas, os homens, dizem com relação ao Filho do Homem, né? Quem dizem que eu sou? Isso Jesus perguntando. E os discípulos responderam: dizem uns que és João Batista, outro que és Elias, outros ainda que Jeremias e alguns dos profetas. Jesus volta para eles e pergunta: e vós, o que dizeis que eu sou? Simão Pedro se coloca à frente e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E aí Jesus vai e diz: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Pela narrativa que a gente vai vendo aqui, que os discípulos vão falando que Jesus é João Batista, é Elias, é Jeremias, dá um entendimento, né, que Jesus estaria passando de corpo em corpo, né? Então, a ideia da reencarnação, que muitos pensam que surgiu com o Espiritismo, não surgiu com o Espiritismo, né? Várias outras culturas no mundo, né? E ele não é contrário ao princípio do cristianismo, pois os judeus tinham essa noção. Há uma outra narrativa que está em Lucas 3, que fala do novo nascimento, de um diálogo que Jesus tem com Nicodemos, que era um líder judeu, né?
que ele responde a uma pergunta que Nicodemos faz: como pode ser que um homem nasça sendo velho? Aí Jesus diz: em verdade te digo, se alguém não nasce da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, carne é. E o que é do Espírito é nascido, e o que do Espírito é nascido, Espírito é. Mesmo assim, Nicodemos duvida. E aí Jesus diz: ó, gente, tu és mestre de Israel e não entende estas coisas? Ou seja, era um assunto bem claro para os judeus da época, dos primeiros cristãos, né? Essa questão da reencarnação. E a reencarnação é isso, né? É a volta da alma, ou do espírito, que todos nós, as culturas têm isso, as religiões têm isso, sabe que existe algo, né? Elas são espiritualistas, elas sabem que existe algo, que saindo esse corpo perecendo, algo surge. Nós espíritas vemos que pelas narrativas dos espíritos e pelo próprio evangelho, a Bíblia vai nos comentando isso daí, que nós vamos passando de corpo em corpo, né? E qual a finalidade da reencarnação? É uma lei natural e é através dela que se dá a misericórdia e a justiça divina, né? Porque nós, através de várias existências, o espírito que nasceu das mãos do Criador, aliás, do Criador, simples e ignorante, ele vai passando por aprendizado, né? As pessoas falam expiações, né, de faltas anteriores. Eu prefiro dizer hoje, com a visão que as leituras que a gente está fazendo, que nós vamos aprendendo. Deus não nos fez para sofrer, né? Isso é uma outra coisa que nós começamos a repensar. Deus, que é amor, que é misericórdia, não nos fez, não nos criou para sofrer. Ele nos criou para o aprendizado, para sermos felizes. E o sofrimento é isso, é um tipo de aprendizado, né? E eu trago uma mensagem que é consoladora para a gente, que está lá no livro dos Espíritos, que fala o seguinte: os Espíritos, que quando nós somos criados por Deus, que tomamos consciência, recebemos a capacidade da questão do livre-arbítrio, de tomar decisões, né? A gente vai tomando as decisões, a gente está aprendendo, vai aprendendo aos poucos, né? E aí até tanto em conhecimento como na questão da moral. Na questão 133 do Livro dos Espíritos, tem lá dizendo: os espíritos, olha, que desde o princípio seguiram o caminho do bem, tem necessidade de reencarnação? Vejam, que nem todos os espíritos seguiram o caminho do mal, que eu prefiro dizer a ignorância, né? Eles foram aprendendo mais rápido e dando um outro rumo à questão da evolução, né? E do retorno aos braços do Pai, né? No ambiente onde há harmonia, há o amor. Então, e aí os espíritos respondem que todos nós fomos criados simples e ignorantes. E você, considerando Jesus Cristo o Espírito mais puro que pisou aqui na Terra, ele também nasceu assim. Só que, por escolha dele, ele quis seguir o caminho do bem, mas mesmo assim passou pelas reencarnações. Só que o Cristo não reencarna. As reencarnações de Jesus, do Cristo, não foram nessa ordem, porque aqui ele só encarnou em missão. Espírito puro não reencarna, encarna em nação, que foi em missão, que foi o que o Mestre Jesus fez para nos resgatar, né? Nos trazer a verdade, nos fazer ver e acordar. Ressuscitar, né? Como se faz? Ressuscitar para a vida. Esse é o verdadeiro sentido da palavra ressuscitar. É diferente de reencarnar.
Mas se nem todos os espíritos, por que que nós estamos? Porque nós cedemos às nossas imperfeições, né? Mas então, aí tem a questão 133A, mas então, de que serve aos espíritos terem que seguir o caminho do bem, reencarnados, saber que se não os isenta da pena da vida corpórea. Aí ele diz, eles chegam mais depressa, né? O tempo, nós estamos levando um tempo maior. Espírito como o do Cristo foram mais rápido, né? Porque eles entenderam a mensagem do Pai e foram mais rápido. E nós? Como podemos agora, a partir de agora, empreender uma nova ação? Primeiro, ressignificando tudo, né? Ressignificando o sofrimento que nós achamos que temos e passar a vê-lo como um aprendizado. André Luiz, nesse livro que eu gosto muito, Vivendo o Evangelho, ele traz uma interpretação interessante para a nossa reflexão. Por exemplo, a enfermidade dolorosa é a reencarnação corrigindo. O conflito íntimo é a reencarnação funcionando para ajustar esse conflito interno. A família exigente, né, que a gente sempre vê, poxa, a minha família sempre me exige mais e mais. É a reencarnação aproximando esses entes que em vidas passadas surgiram querelas que agora a reencarnação o junta, né, no âmbito familiar para aproximar. Parente antipático é a reencarnação reconciliando. Filho problemático é a reencarnação cobrando. Casamento complicado é a reencarnação reajustando. Convivência difícil, isso tem muito que a gente vive, né? É a reencarnação ensinando. Vida apertada, numa vida passada, eu posso ter utilizado de forma equivocada as riquezas que me foram colocadas, e a reencarnação, né, vai agindo para a gente, numa próxima, talvez até utilizar de uma forma adequada. As dificuldades de hoje são resgates de vidas antigas, promovendo a evolução no curso das vidas sucessivas. Esforça-te, pois, no autoaprimoramento e busca do Evangelho de Jesus, os critérios de renovação íntima, na certeza de que a vida alicerçada no bem é a reencarnação te melhorando. O nosso irmão e presidente da Sociedade de Estudos Espírita Cádio Francisco, o Newton Souza, está com uma atividade que eu acho fantástico. Todo dia ele está, juntamente com a mentora dele, elaborando uns áudios que fazem uma interpretação do Evangelho. E ele conclui sempre nessas intervenções de que nós precisamos de Evangelho na atitude. Meus irmãos, quando nós começarmos a aplicar o Evangelho na vida nossa, no nosso caminhar, de forma natural, aí sim, a reencarnação estará agindo com mais intensidade e como no crescimento exponencial, nós vamos, como fizeram os espíritos que caminharam no caminho do bem, alçar um caminho mais rápido de retorno ao Pai, das mãos de onde nós saímos, simples e ignorantes, retornaremos agora espíritos puros. Por isso, meus irmãos, eu encerro dizendo que vamos confiar em Jesus. Vamos ver o Evangelho de Jesus e aplicar. Não ficar só nos lábios, mas aplicar em nossas vidas. Espero que eu tenha levado até vocês uma mensagem de consolo e tenham todos uma boa noite e até um outro momento. Fiquem todos com Deus e confiemos em Jesus.